Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre a procrastinação na visão da medicina chinesa. Ela nada mais é do que o ato de empurrar com a barriga, deixar para depois o que a gente podia fazer hoje. Enquanto a gente não tomar as rédeas da nossa vida, não há como ela fluir como a gente gostaria. Então é importante primeiro entender quais são as razões, os motivos que nos levam a ter a procrastinação. E aí depois eu vou dar algumas dicas de como tratar. Existem dois tipos de desordem que podem estar causando a procrastinação. Existe primeiro o fato da gente não conseguir nem planejar as coisas. Então, quando a gente não consegue nem colocar no papel, não consegue nem pensar se a gente, caso se compra uma bicicleta. Então, de repente, alguns planos que estão faltando, eu vou dar apenas alguns exemplos, né, mais comuns. Por exemplo, começar uma academia, começar a fazer uma faculdade nova, algum curso novo, enfim. Esse tipo de coisa é o fígado e a vesícula que trabalham. Então, eles estão em desequilíbrio caso você não consiga nem planejar essas coisas, nem saber o que você quer fazer. E quais são as coisas que desequilibram o fígado e a vesícula biliar? A primeira delas é a alimentação. Então, quando você consome alimentos gordurosos, frituras, muitos doces e bebida alcoólica, você está deixando o fígado e a vesícula desequilibrados. Outra coisa é os pensamentos e sentimentos que comandam o fígado, que seriam a raiva reprimida, a mágoa, o ressentimento, a frustração. Então, todos esses sentimentos, quando estão exacerbados, quando a gente sente com muita frequência, também causam um desequilíbrio. E por último, a atividade física em excesso. Não é tão comum, mas tem bastante gente que ao invés de afogar as mágoas, digamos assim, com a bebida, com comida, acaba gastando toda essa energia aí acumulada na academia. O fígado e a vesícula são responsáveis pelos músculos e pelos tendões. Então, o que acontece? Quando a pessoa exagera demais na atividade física, surgem muitas e muitas lesões. Agora, o outro órgão que está em desequilíbrio é o baço e o estômago. Neste caso, ele entra em desequilíbrio quando você consegue planejar. Então, de repente, o seu fígado e a sua vesícula estão ok, você consegue planejar, você coloca no papel, você sabe que você quer ir para a academia, você sabe que você quer iniciar uma faculdade, mas você não consegue agir, né? É como se o seu corpo não acompanhasse a sua mente, né? Então, quando isso acontece, é o baço que está em desequilíbrio. E o que desequilibra o baço? Em primeiro lugar, é a umidade. A umidade afeta demais o baço. Então, tanto uma umidade externa do ambiente, se você, por exemplo, fica muito tempo numa casa muito úmida, num quarto muito úmido, trabalha numa região muito úmida, como a umidade interna, a umidade do seu próprio corpo, que é muito comum no verão, quando a gente fica o dia inteiro de biquíni, de maiô, vai pra praia, pra piscina e não tira aquela roupa molhada. E isso vai gerando umidade também. Outra coisa que gera umidade e também desequilibra o baço são os pensamentos em excesso. Então, quando a gente pensa demais, quando a nossa mente está muito agitada, quando existe muita preocupação, quando a gente pensa demais também no passado, coisas que a gente não pode mais controlar, mas que inevitavelmente vêm na nossa mente. Tudo isso também desequilibra o baço e o estômago. E aí, o que acontece? Todas essas coisas vão afetando cada vez mais, né? E por último, vem os alimentos, né? Então, a alimentação, geralmente a gente consome, principalmente quem mora assim no calorzão, consome muita bebida gelada, sorvete, saladas, frutas. Isso também desequilibra o baço, porque o baço gosta de coisas mornas e secas. Então, tudo que é molhado e é frio, ele odeia, e com isso causa também umidade, e aí também desequilibra, e aí afeta, no caso, a sua procrastinação. Agora a gente já sabe as razões, os motivos que nos levam a ter a procrastinação. Então, o próximo passo é equilibrar, né, esses órgãos.
Então agora você vai se identificar se está faltando planejamento ou se está faltando execução. Se for planejamento, você vai trabalhar o seu fígado e a sua vesícula. Que coisas que vão ajudar aí a estimular o seu fígado e a sua vesícula? A primeira coisa é a alimentação. Então, tira esses alimentos aí que você está consumindo em excesso, o álcool, as frituras, os doces, tira. E no lugar você vai consumir cenoura, açafrão, geleia real, manga. Esses alimentos tonificam a energia do fígado e da vesícula. E aí você vai também colocar sabores amargos, sabores ácidos, que também ajudam muito nesse sentido. Você vai, pelo menos uma vez por dia, se dedicar ao seu prazer, se dedicar ao seu lazer, à arte, à terapia do riso, a coisas que vocês gostam de fazer. Porque muitas vezes a gente fica só naquela coisa de fazer coisas sérias, de trabalhar, de pensar nos problemas, nas preocupações, e a gente esquece que a gente tem que se divertir. E tudo isso vai, causar um desequilíbrio. Então, é importante você se dedicar um pouquinho por dia a fazer esse tipo de atividade. É muito importante que você faça o estímulo de acupressão, que é aquela massagem na ponta dos dedos que eu já falei em outros vídeos. Você vai fazer a acupressão numa combinação de pontos, e depois eu vou colocar a imagem aqui, e aí vocês vão fazer em casa. São os pontos F3, VB40 e VB41. Você vai fazer esse estímulo de 3 a 4 minutos, mais ou menos, todos os dias. Isso vai ajudar bastante na questão da procrastinação. É sempre importante que você se dedique, então, a essas atividades, se você se familiarizou. Agora, se o seu problema é a execução, se realmente você planeja, mas não consegue executar, a gente precisa trabalhar o baço. E o baço, a gente vai realizar a acupressão no ponto BP3, e aí eu vou colocar também uma figura e você vai fazer de 3 a 4 minutos, todos os dias também. Mesma coisa do que se você tiver um desequilíbrio no fígado. E os alimentos. Então, você vai tomar cuidado com os alimentos gelados, frios, tomar cuidado com toda essa questão aí que eu falei da água gelada, de sorvetes e tudo mais, tenta evitar ao máximo. E aí você vai consumir mais raízes, coisas que vêm da terra. Então, inhame, que é o melhor alimento existente, beterraba, cenoura, batata doce, sempre cozidos, tá? Nada de fritura. E as verduras verdes escuras, as duas melhores é o espinafre e a couve, mas pode ser rúcula, pode ser agrião, pode ser qualquer outra, tá? E sempre cozida porque vai estimular bastante, tá bom? Então, feito isso, eu espero que vocês cuidem de si, que vocês realmente executem, essas dicas que eu estou falando. E não se esqueçam de que se você quer ter resultados diferentes, você precisa ter atitudes diferentes. Não adianta continuar fazendo sempre a mesma coisa, Seja responsável por aquilo que você deseja, que a sua vida vai mudar. Até o próximo vídeo.